Cara, eu quero te agradecer por você ter aceito o nosso convite. Eu acho que é super pertinente ser nesse momento nosso bate-papo, né? Onde muita gente está voltando à ativa com o seu negócio, estava parado, e aí vai precisar fazer uma mudança nessa visão, uma reestruturação de alguma forma do seu negócio. E eu acho que o tema é super válido para esse bate-papo. Eu queria agradecer quem já está aqui. A gente vai falar hoje sobre Business Intelligence, apesar de ser uma linguagem, uma nomenclatura em inglês. E aí eu vou pedir para o PH, mais do que ninguém, é a melhor pessoa para traduzir o que é isso, o que é BI, o que é Business Intelligence e como é que e aí a gente vai seguir a nossa conversa e orientando como é que a galera consegue aplicar de forma prática, simples, pelo menos nesse primeiro momento de avaliação e projeção de futuro dos seus negócios. Se apresente e já comece aí com essa abertura. Legal, gente. Bom, meu nome é PH, né? Na verdade, o nome é Rafael, mas aí inventaram esse lance de PH e eu até preferi. Hoje o Rafael parece que estão brigando comigo. Acho que até nos e-mails da empresa é difícil de achar, Rafael, né? Mas, enfim, eu trabalho com dados hoje no Povo, trabalho diretamente. Tá, a gente trabalha com várias coisas, mas uma das funções é dados, né? O pessoal chama de BI, mas eu prefiro chamar em português mesmo por inteligência de negócio, que eu acho um nome tão bonito, são dois nomes tão bonitos juntos, né? Inteligência e negócio, e tão autoexplicativos também. Então, Sim. eu prefiro chamar em português mesmo, inteligência de negócio. Tem um time com estatístico, inclusive uma vaga aberta para analista de métricas, caso queira mandar currículos, está por aí, essa vaga. Olha aí, É, olha aí. e o meu dia a dia, né, meu café da manhã, meu almoço e minha janta é analisar dados. Em paralelo a isso, eu trabalho com crítica de cinema e tem uma curiosidade, tem um paralelo bem bacana. Eu tenho um canal, né, no YouTube e esse canal tem 215 mil inscritos. E aí muita gente pergunta, pô, como é que foi sua jornada e tal. Cara, é, dizer que ninguém pode ser um absurdo, mas pouquíssima gente me ajudou. Não teve aqueles aportes de canais grandes ajudando a crescer. E o que me ajudou a crescer, cara, foi, obviamente, além do conteúdo, o drive desse conteúdo, né? O fluxo desse conteúdo. Muitas vezes, às vezes só feeling, mas muitas vezes analisando os dados. O YouTube tem uma ferramenta de analytics gigante, gigante, precisa, e diz, inclusive, o percentual de fuga das pessoas pela minutagem do vídeo. Então, com isso aí, cara, se você não crescer o seu conteúdo, eu não sei com que mais você precisa, além, obviamente, do próprio conteúdo, né? Muito bom, PH, muito bom mesmo. Se você me permite, né, quando eu falo quando a gente fala de inteligência de negócio, às vezes proponho mudar o negócio por inteligência empresarial. Né? Porque É, quando a gente fala inteligência de negócio, se a pessoa não for com uma leitura mais aprofundada, ela vai ligar diretamente só para vendas e comercial, né? E aí a gente aham. sabe que a aplicação da inteligência dos dados ele vai da parte financeira, da parte de operações, parte de marketing. Então, essa visão Sim. mais ampla, eu acho que é bem legal a gente fazer essa jogada. Tem essa discussão, né? Mas é porque tem negócio em todas essas áreas, entendeu? Tem produtos, serviços e tem business, né? Negócio em todas essas áreas. Então, eu entendo o ponto de vista, eu acabo achando negócios ainda assim mais abrangente. É porque muita gente pensa que a tomada de decisão ela é sempre para, vamos dizer assim, para impulsionar a empresa. Todo mundo pensa assim: ah, vou pegar o meu negócio, a minha empresa, vou impulsionar. Não, necessariamente não. Às vezes é para conter despesa, às vezes é para, como é que eu posso dizer, para achar uma nova vertente, né, uma nova vertical. Às vezes é um crescimento mais lateral do que de fato para cima, entendeu? Então por isso que eu acho que assim, vamos lá, qual é o negócio do marketing dentro da empresa? X. Então, para as tomadas de decisões, o BI pode ajudar. Do RH, poxa, RH, cara, eu acho, não sei, que hoje é 20% aí BI, cara. RH, você tem lá o banco de dados inteiro da empresa. Quando você tem uma vaga, tem um banco de dados inteiro do que vem. Você pode gerenciar isso, fazer um sistema super inteligente aí.
inteligente, um sistema super inteligente aí para te dar as informações, né, de uma maneira mais automatizada, de uma maneira mais direta, de uma maneira mais rápida. A gente vai falar muito de rapidez, de agilidade, de velocidade, que é um dos pilares aí do BI. Pronto, eu queria que tu falasse assim, se tu conseguisse compartilhar com a gente, pegar, como é que a gente consegue explicar de forma clara como é que acontece o processo dessa coleta e de utilização dessas informações. No mundo ideal ou no mundo real? Vamos usar o mundo real e vamos usar uma perspectiva de um pequeno negócio. O cara tem um pequeno negócio e aí Cara, ele não conhece de nada sobre isso e qual seria a forma de você fazer o cara entender essa lógica, né? Porque ele tem que primeiro entender para depois implantar dentro de um negócio, né? tá. No mundo real, tudo que está acontecendo na empresa está gerando um dado. Não necessariamente está gerando uma informação. Esse é o problema. Sei lá, vou pegar um negócio que é baseado em delivery. Vamos colocar assim, né? O tempo que, olha a loucura, o tempo que o motoqueiro, o motociclista, leva para colocar a luva, já tem um dado aí que eu posso gerar alguma informação disso. Entendeu? Nem que eu tome uma decisão hiper simples, quer dizer assim, irmão, não tira a luva quando tiver outro pedido na pista. Porque você vai economizar, sei lá, num dia, 15 minutos. Não sei. Aí você pensa assim, não, mas isso é tão pouco, isso é tão bobo. Tem uma empresa aqui, eu não sei se eu posso citar ou não o nome, mas tem uma empresa aqui, cara, que ela entrega em menos de 20 minutos e para onde ela se propõe a entregar. E ela pensou nisso, que eu já conversei com, um sócio, né, da franquia. Pensou em cada um desses detalhes. Então vamos lá. Todo mundo está gerando dado. O dono da empresa está gerando dados. Os e-mails trocados estão gerando dados. As planilhas que vão e vêm estão gerando dados. A declaração está gerando dados. O boleto que gera ou que a nota fiscal, tudo está gerando dado. Tudo, 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 tudo. E aí a questão Tá é que legal. você faz. A Diana acabou de fazer uma pergunta, eu acho que, desculpa te interromper, que ela falou justamente aqui, que você falou do RH, né? E que se ela pode concluir que todas as áreas de uma empresa precisam entender sobre a lógica da inteligência de dados. Pronto, aí é que está o ponto. No exato momento que toda empresa está gerando dado, agora eu vou para algo que todo mundo vai ter certeza. Todo mundo vai dizer assim, isso é verdade. Todo mundo dentro da empresa quer informação. Todo mundo dentro da empresa quer informação. A informação ela pode vir do coração. Não tem problema vir do coração. Ela pode vir de um benchmark que você faz e ali você captura essa informação e faz o que quiser com essa informação. Toma uma decisão ou não toma, ou muda o negócio, enfim, não importa. Todo mundo quer informação, isso é fato. Só que ninguém quer olhar para os dados. E eles são os maiores fornecedores de informação que uma empresa pode ter. E isso é engraçado, porque isso é completamente autossustentável, esse lance dos dados. Porque é algo que a gente já tem. É algo que muitas vezes não precisa ser criado. Já tem, já está lá. E aí todo mundo quer informação, todo mundo quer tomar uma decisão. Todo mundo quer tomar uma decisão. Trabalhar é tomar decisões todo tempo. Né? Sim. Então todo mundo quer tomar uma decisão, todo mundo quer essa informação, mas ninguém quer olhar para os dados. E quando eu falo olhar, é cuidar. Entendeu? É cuidar. O lance da luva. Tem muita gente que não cuida do processo. Qual é o processo do motociclista entre pegar o pedido e entregar na casa do cliente? Que processo é esse? Muitas vezes ele não está desenhado. Então os dados eles estão de qualquer jeito. Só o fato de desenhar o processo... Organizar, né? Pois é. Perceba, o processo não precisa nem estar certo nem errado. Deixa eu ver se eu consigo fazer uma pergunta. Deixa eu ver se eu consigo fazer uma pergunta que fique mais claro aí para a gente tentar exemplificar para a galera que está acompanhando a gente. Inclusive, teve gente aqui que já se declarou como seu fã, viu? E depois eu procuro. O pessoal que está entrando aí por conta de cinema, hoje não é cinema, mas é parecido. Enfim, mas vamos lá. PH, você disse que todo mundo gera informações o tempo todo dentro de uma empresa. Não, todo mundo gera dado. Mas todo mundo quer informação. Exato. Dados. E aí depois a gente chega lá na frente na informação. Muito bem, tá
Tá ligado, né, PH? É, por que que o gestor não consegue observar facilmente esses dados? Ele acha que não tem, sendo que a empresa, de forma orgânica, gera dados a todo momento. Por que que o gestor não consegue, de forma fácil, perceber isso? Primeiro, tem gestor que não fez a curva completa. Vou colocar assim, não veio lá da ponta. Né? E eu não estou dizendo que isso é errado, não. Não estou dizendo que isso é errado. Só que tem gestor que não veio e também tem gestor que não se apropria dessa ponta. Esse é o primeiro ponto. Segundo, o operacional não desenha os microprocessos. Mais uma vez, não importa se o processo está certo ou errado. Eu estou falando de desenhar. Certo? E Precisa outra, pelo menos existir, né? é só desenhar, é só assim. Não, eu só faço isso aqui, ó. Tchum, tchum. Tá, aí vai vir as perguntas. Muitas vezes, os gestores querem respostas. Só que eles esquecem de uma coisa muito importante para a resposta existir. Fazer a pergunta. Né? Ele quer, assim, ele fica e diz assim, eu quero ter 3 funcionários a mais, ou 3 funcionários a menos. Eu quero ter um setor novo. Mas qual é a pergunta, meu bem? Tu tá entendendo? E aí não faz essa pergunta. E aí, do exato momento que não faz essa pergunta, os dados eles se transformam em trens que ficam passando pela estação e ninguém pede para dar sinal para parar. Então, no exato momento que as perguntas começam a ser feitas, as teimas, né, começam a ser elaboradas, o que é que resolve essas teimas? Várias coisas. E principalmente os dados transformados em informação. Geralmente isso acontece quando o cara não chegou nem a definir os KPIs dele, né? Porque Não, o assim, cara não definiu mínimo, o objetivo macro, sei lá. Eu quero. Eu vou. Isso vai devagar um pouco, tu me puxa, já já. Mas eu acho tá. legal. Hoje eu tava vendo o Gary Vee. Gary Vee é um magnífico empresário, empreendedor, monstro, investidor do Twitter, quando ninguém falava no Twitter. Um monstro, esses investidores anjos aí que tem, né? E aí uma menina fez uma pergunta assim: por que que você me cobra, por que que o CEO cobra mais dos funcionários do que de si próprio? Ele diz, não, porque o meu objetivo é ter 7 bilhões para comprar o New York Jets. E o seu objetivo é, no fim de semana, ficar com sua filha. Tu tá entendendo? Então, assim, muita gente não desenha esse objetivo simples. O objetivo mais bobo de todos. O que é que eu quero? O que é que eu quero? Eu quero vir aqui, esperar das 6 horas, o que é que eu quero? Não, eu quero fazer esse setor aqui ser 20% mais barato. Sei lá. Ou um funcionário. Funcionário vai, sei lá, um desenvolvedor que ganha 2.500, 3.000 reais, vamos supor. O que é que eu quero? Não, eu quero gerar uma renda que bata 3.000 reais. Só para eu dizer assim, sabe qual é o meu valor? Zero. Zero. Vocês não estão gastando nada comigo. Pronto. Entendeu? Mas o legal é assim, quando se fala que a empresa precisa saber onde ela quer chegar, isso É, não é uma pergunta solta, né? não, não Assim, é. existe todo um planejamento, né? O cara ele tem que, por exemplo, se é uma empresa nova, o cara não tem como ter essa visão que você está explanando agora se ele não tiver feito nenhum plano de negócio para a empresa dele. Porque Mas vamos supor que não tenha. E vamos supor que o objetivo seja o mais simples possível, sobreviver por um ano. Né? A maioria mas, das empresas acaba durante um ano, não sei o quê. Vamos no não, mais simples, sobreviver por um ano. Imagina. até nessa linguagem mais simples, é porque, tipo assim, a pergunta ela vai surgir de algo. Sim, Né? Então, ele tem que ter, por mais complexo ou simples que seja, ele precisa ter um objetivo de curto, médio e longo prazo. sim, E aí, quando ele traça um plano de ação, que aí depois, se for para botar o plano de ação, aí é que precisa definir as perguntas, né, PH? Os indicadores. exatamente. E sabe um negócio que eu queria desmistificar? Ixi, o pessoal vai ficar danado com isso. Mas enfim, eu preciso de um analista de BI para fazer BI? Não. Muitas vezes, o Isso é dono de um interessante. negócio ali, uma pizzaria, o dono de uma pizzaria, está fazendo um BI
digno de Watson da Microsoft, da IBM, melhor dizendo. Isso é muito Ele tem uma. importante, cara. Quantas empresas? Eu já vi muitas empresas. Tem uma planilha no Excel. Cara, que aquilo dali é um Megazord, assim, dos Power Rangers, sabe? Resolve a parada, resolve o negócio inteiro. E ele tem todas as informações, tem férias de funcionário, tem tudo e rápido. E ele vai ali na aba funcionário, fulano de tal, tá aqui e tal. Então tem muita gente já fazendo, inclusive sem nem fazer. O BI, ele veio depois das atividades do BI. O BI é só a formalização, o cargo de analista de BI é meio que a formalização de muitas coisas que já eram feitas. E aí o problema é que a empresa vai crescendo e ilhas vão sendo criadas. E aí cada um meio que tem ali a sua rotina de análise de dados. E A aí comunicação vai as ligações vão sendo perdidas. Aí sim, é o trabalho mais complexo do BI, é fazer a empresa se conectar, não mais como ilhas, né, mas criar ponte com essas ilhas. Aí isso é bem difícil. Aí o Excel não resolve nesse caso. Não, Mas mas perceba, tem ainda muita empresa já fazendo. E aí tem. Como é que esse serviço de BI pode ser muitas vezes contratado? Pode ser contratado como uma consultoria. Uma consultoria pura e simples. Então você tem uma empresa pequena e diz, poxa, eu não vou sustentar um cargo de BI dentro da minha pizzaria. Não, não vai. Você tem que contratar garçom, você tem que contratar pizzaiolos top, entendeu? O cara do BI você vai e contrata a consultoria dele. Fecha um contrato com ele, pontual, de poucas horas, entrega os problemas. Bicho, esse Excel tá pesado, esse Excel tá feio, esse dado eu não sei nem para que serve. Me ajuda nisso aqui. E aí o cara faz a mágica, muitas vezes para isso. PH, utilizando essa sua fala, né, que assim, eu posso dizer que a utilização de inteligência de dados dentro da minha empresa, ela é um conceito. Eu não Ela é um preciso, conceito. eu não preciso obrigatoriamente de ferramentas caras e pagar ferramentas, porque não é isso. Inteligência não é RP, não é CRM, enfim, não é sistema. É como usar as informações, os dados, Usa- e como eu minero eles para gerar informação. É isso? É exatamente isso. Qual o conceito mais básico de inteligência de dados que existe dentro do comércio? Vai ali no Conjunto Palmeira, você vê. Vai ali na cadernetinha. Aquela cadernetinha ali, meu amigo, tem dashboard melhor do que os que eu faço no Google Data Studio. Você pergunta pro cara quando é que eu tenho que comprar MMs. Ele olha, daqui a 3 dias tem que comprar 15 MMs. Pronto. Você tem o dado, que é o quê? O valor do seu estoque, seja o que for, certo? Você tem, isso gera a informação, que daqui a 3 dias eu preciso comprar MMs. Aí se você vai comprar ou não, aí já é problema seu, aí já é outra decisão. Não, não vou comprar porque tá saindo pouco, não vou comprar porque, sei lá, na pandemia o pessoal não vai comprar chocolate, o pessoal vai comprar outras coisas. Mas você entende que essa decisão ela partiu de duas premissas assim, muito simples, né? Muito bobas. Os dados e as informações. Aí, obviamente, quanto mais complexa a empresa, mais complexo organizar esses dados, mais complexo transformar esses dados em informações. E também, às vezes, o analista de BI fica assim, o cara não sabe nem o que ele quer. Essa é a frase do analista de BI. O cara não sabe nem o que ele quer. Mas muitas vezes, cara, a empresa é tão grande que é difícil saber o que quer. Porque tem tanta coisa girando que aí sim, parte do analista de BI extrair a informação antes da informação de fato. Ou seja, conversar com o cara, entrevistar e fazer o cara, sem saber, dizer o que quer. Para aí sim você entregar esses dados, entendeu? Quanto maior a empresa, mais complexo também. Por quê? Porque não é todo mundo que fica olhando para os dados, não é todo mundo que gosta. Dados tem um negócio de apreço muito forte, muito forte. Sim. Muita gente fala assim, eu sou de humanas, não sei o quê. Gente, eu sou de humanas. Eu tenho um recado para vocês aí, eu sou formado em história. Eu sou de humanas e não tem esse negócio de porque você é de uma área, você não pode ter um pouquinho de apreço de apenas registrar de uma maneira estruturada, por exemplo. Não precisa saber para que aqueles números servem, só registra de uma maneira estruturada. PH, vamos tentar fazer um exercício, até para a galera que a gente acabou de dar a boa notícia, de dizer que eu não preciso ter um sistema.
para utilizar de forma inteligente dados que a minha empresa gera, eu posso usar numa simples planilha de Excel, mas Dependendo do tamanho do negócio. só para a gente montar um mapa mental de uma estrutura de uma empresa, eu queria que tu falasse de forma bem simples sobre os 3 tipos de sistema que as empresas utilizam, né? Que é o ERP, o CRM e sistemas de BPM. Eu queria que tu falasse o conceito de forma simples, para que mesmo a empresa que não tenha o sistema nessa robustez consiga entender o porquê que existe essa separação, e, em paralelo, as empresas que têm esses sistemas e não estão conseguindo utilizar, qual é a forma que elas conseguem utilizar isso de forma integrada e inteligente. Legal. O RP, ele basicamente gerencia a empresa como um todo, né? Os ativos, absolutamente tudo. Tudo, né? Gerencia a empresa como um todo. O CRM vai gerenciar os clientes, tanto com relação a atendimento, mas tua carteira, vamos colocar assim de uma maneira antiga, né? Mais do que isso, também vai interagir com o teu RP para saber como é que aquele cara está sendo direcionado ali para a empresa. E finalmente o BPM, que é aquilo que eu falei lá no começo do papo, que vai, no caso, gerenciar, pelo menos olhar para os processos, né? Registrar, guardar os processos e buscar uma melhoria contínua aí desses processos. De novo, isso pode ser feito e deve ser feito com sistemas, existem milhares no mercado. Esse sistema que é RP e tem os módulos de CRM, os módulos de processo, né? Existe, sei lá, Salesforce é um desses, por exemplo, né? Enfim, o preço justifica. Mas existem sistemas separados, né? Você pode ter um sistema só de atendimento ali, como o Zendesk, por exemplo, e por aí vai. Mais uma vez, tem um dado super simples. A galera que trabalha com suporte, muita agência que trabalha com sei lá, aprovação, vai e vem de peça, etc., por exemplo. Só o dado de quanto tempo leva esse vai e vem, poxa, isso daí já pode mudar completamente a empresa. Tanto para contratar, quanto para diminuir quadro, realocar quadro, quanto para conseguir dar aquilo que todo cliente quer no mais alto nível, comunicação. Né? A primeira pergunta que o cliente faz, quando é que eu vou receber isso aí? Aí o cara fica, não, daqui a 2 dias. Aí se você for abrir os dados, é no mínimo 4 dias. E você mentiu pro cara sem querer. Por quê? Porque você deu de coração, né, a ideia. Então, essa santíssima trindade dos sistemas corporativos aí, não é o básico. Acho que o básico é o RP, né, dependendo da natureza do negócio, o CRM. Mas é uma santíssima trindade que, se houver isso de maneira estruturada, o BI consegue fazer absolutamente qualquer coisa. É isso. O Felipe, inclusive, aqui, o Felipe Duma está dizendo, nosso grande diretor, que vai estar com a gente na próxima semana na live também, direcionamento por dados para processo decisório mais assertivo. Essa é a dança. E é isso mesmo. Essa é a dança. Porque, assim, decidir, todo mundo pode, né? Decidir, você pode fazer de qualquer jeito. Você pode jogar uma moeda e decidir. Tipo, não tem problema. Mas vai dar problema. E para minimizar o problema, você utiliza os dados. Para as empresas maiores que já utilizam o sistema, a questão da parametrização dos campos e a integração entre os sistemas, essa linguagem é muito clara, né? Para quem já utiliza o sistema, mas para quem não utiliza, entender o que é, o processo de definir parâmetros e um layout, ele é decisivo na velocidade e na escolha dos dados a ser coletados. Porque Pronto, aí eu queria entrar no lance da velocidade, porque é quando você começa a aferir a qualidade do trabalho de uma análise de inteligência de negócio, entendeu? Quando você, depois dos dados, depois de uma informação gerada, você consegue fazer com que isso seja basicamente instantâneo, seja extremamente ágil. Então vamos falar do Felipe, que está aqui no chat. Se essa informação tiver o custo de 2 dias, isso pode gerar, não é nenhuma decisão errada, mas é uma decisão certa no momento errado. Isso é tão errado quanto tomar uma decisão errada. Total. E é interessante, quando a gente está falando aqui de dados de informação, eu acho que pouquíssimas pessoas imaginam que isso impacta no final do processo, que é o resultado da empresa
os relatórios financeiros dela. Eu tenho um Sim. trabalho paralelo, assim como você é de história e está falando sobre dados, né? Trabalho com marketing digital também, mas sou formado sou contador, né? Mas eu me formei em E computação, só para deixar claro, para o pessoal não achar que. Mas eu me tá formei em certo. computação. Mas ontem mesmo eu estava lendo sobre, a gente fala que é um pronunciamento da contabilidade, né? Que baseia as regras brasileiras de contabilidade, as normas brasileiras de contabilidade, e falava justamente das características qualitativas da informação financeira, Ah, sim. que ela precisa ser confiável, tempestiva, comparável e satisfatória. Uhum. Então, para ter informações com esse nível, eu preciso ter coleta de dados, troca de informações em tempo hábil de forma segura. E isso começa lá no processo, lá na operação. Ah, mas isso é só para seguir regra? Não, cara. É para quando eu quiser um investimento, é para quando eu quiser um recurso de terceiros, um financiamento, um investimento de uma instituição financeira, ou um investimento de capital do exterior, eu tenho essas informações de forma segura. Isso vai de algo mais simples, como também vai para uma visão mais ampla do negócio, né? É muito interessante. Quando a gente fala de É, uma conta. e é muito parecido com uma das áreas que é meio que o auge de quem trabalha com dados, que é o Big Data, né? Tem vários conceitos também, e os conceitos são bem parecidos, mas fala-se em integridade, fala-se em velocidade, fala-se no lance de multidados, né? Dados de fora, dados de dentro, enfim, tem tudo isso daí. E só uma coisinha que eu vou pedir, porque eu sempre gosto de pedir isso, Davi, o pessoal dá coraçãozinho. Eu gosto É, quando os coraçãozinhos ficam subindo, eu adoro quando os coraçãozinhos razão ficam de subindo. quero engajamento para o povo Eu, interagir com eu, a gente. Fala aí, pegar. É porque isso aqui gera dados pro Instagram e ele diz que essa live é mais importante que as outras que estão acontecendo agora, entendeu? Então, Então, por gente, favor, essa aqui é mais importante do que qualquer outra que estiver acontecendo aí, pro, viu? Vou logo pro dizer. processo decisório do Instagram é muito importante esses coraçõezinhos. Olha, tá aparecendo aqui. Gente, quem estiver aqui, que quiser Olha fazer aí. pergunta, tá? Quiser interagir aqui com a gente, faz a sua pergunta, que a gente está aqui, a gente está debatendo aqui, mas se aparecer alguma pergunta, a gente vai tentando aí responder. Aqui a gente deu Tá uma no parada. chat aí, cara. O Fernando colocou até um olhinho com coração. Esse cara é um monstro aí do universo dos dados aí, analista de BI, monstro. Se Ah, ele fizer uma pergunta aí, vai ser 3 horas para responder. Fernando TRG, é ele? Exatamente. Opa, bom saber, viu, Fernando? Vou anotar aqui seu nome, a gente pode trocar ideias depois. Aí Vamos é ver aqui, ó. cabeçudo, viu? Luiz Erazolo, Rogério Azevedo, Guilherme, o Felipe, Cristiano, João Ídolo, a galera do comercial do Beach Pop, Felipe Costa, Renan e muita gente. Gente, vamos mandando pergunta aí, vão compartilhando. Só lembrando que a gente está aqui toda semana, toda terça-feira. Excepcionalmente, na próxima terça vai ser às 19 horas. A gente vai falar sobre funil de vendas, né? Com o André Eita. Felipe. O homem domina, né, menino? Aí vai ter conversa aí para. A gente vai ter que ir cortando aqui os pontos principais, porque conversa sobre funil de vendas, o homem passa 2, 3 horas conversando e não acaba o conteúdo. O homem conhece. PH, deixa eu te fazer uma pergunta. Como é que acontece o processo de coleta e como é que, assim, geralmente tem a coleta de dados, tem que coletar os dados, né, que aí você organiza e analisa, você compartilha os dados. Depois, se o cara que, né, vamos supor que a empresa tem um nível de ter um analista de coleta de dados e organização desses dados. Depois que ele compartilha, o que é que acontece? O que é que acontece? Depois que eu tenho os dados, o que é que eu preciso fazer para ter uma tomada de decisão eficaz? Cara, eu posso voltar só um pouquinho antes, porque tem um pontinho que é muito específico, né? Que Por é, favor. tem, tem a geração dos dados, que isso aqui está bem claro, tem a estruturação desses dados, que pode ser feito tanto dentro dos setores ou por uma pessoa só, as pessoas podem se autoestruturar os seus dados, digamos assim, que seria o mundo ideal. Se não, pode vir, por exemplo, um programador
pode vir um analista de BI que tem um background de programação e ali com códigos melhora aqueles dados, organiza aqueles dados, gerando um banco de dados, ou então gerando algum programinha que organize tudo isso. Aí depois dessa estruturação tem o tratamento desses dados e finalmente a exibição, que é o pessoal chama dos painéis ou os dashboards, né? A partir daí, todo o resto é cultura, né? O analista de BI, ele pode ou não participar desse resto, entendeu? Depende do quão intrínseco ele está na empresa. Porque o processo de decisão vai desde você começar, você receber esses painéis prontos, certo? Vai desde você querer entrar nesses painéis com as perguntas certas, até você juntar times multidisciplinares para olharem esses dados e daí tirarem essas informações, ou olhar as informações e tirar as decisões. O analista de BI não necessariamente participa desse processo final, porque o analista de BI muitas vezes ele está enviesado. O que é um enviesado? Ele trabalhou tanto esses dados que ele olhou para coisas que não necessariamente são as perguntas do gestor, as perguntas que uma área quer resolver. Então, às vezes não faz... Às vezes o pessoal diz assim, eu pergunto às vezes, você quer um relatório ou você quer o painel? Porque se você der o relatório, eu vou ter que, depois de terminar o painel, eu vou virar uma chave e vou construir aqui uma tese baseada em vários pontos que eu retirei aqui dos dados. Só que aí eu já penso que tem gente que, enfim, tem várias vertentes. Eu já penso que isso não é o trabalho do analista de BI ipsilitero, vou colocar assim. Eu também concordo com você, concordo. Né? Porém, um bom analista de BI, ele vai conseguir entender todo o cenário da empresa, né? Vai conseguir compreender as dores. Né? Porque, assim, exato. Aí é diferencial mesmo. É diferencial e é bom que o cara tenha esse diferencial, porque se for para fazer o feijão com arroz, as máquinas fazem o feijão com arroz, que é organizar. Exatamente. Se for gerador de painel, poxa, então contrata horas, não contrata CLT. É a dica que eu dou. Né? Agora, se for... ele tem o poder, se não for isso que você está dizendo, você me corrija, por favor. Mas se ele for um analista de BI que tem um nível de conseguir participar do planejamento daquela área, definindo e direcionando, inclusive, quais seriam os indicadores chaves, eu acho cara, é um negócio que eu vi já em várias empresas. Felizmente, na empresa que eu trabalho no Povo, tem o Felipe, que entende muito bem isso. E muitas vezes ele me pede a resposta. Para essa resposta, eu fiz tantos painéis para chegar nisso. A gente estava com um problema recentemente, que foi obviamente é ruim porque tem um problema, mas é bom porque eu desenhei 17 saídas de dados, sei lá, 15, 16, 17, enfim, quase 20 saídas de dados para chegar a uma conclusão que nem era definitiva, tipo, era uma conclusão que eu informei para uma pessoa e aí essa pessoa me deu outra informação, que aí eu gerei, realmente conseguimos começar a chegar na conclusão definitiva. Tá entendendo? Como é que entra aí o processo de decisão, né? Então, já vi muitos casos que o gestor vai e pede um painel. Aí olha para o painel, aí diz, bonito. E fecha o painel. Sabe o que é que esse cara vai fazer com esse painel? Fernando, pode comentar aí, viu? Pode comentar aqui. Você me diga se eu estiver mentindo. Sabe o que é que ele vai fazer com esse painel? Ele nunca mais vai abrir. Você passou 15 dias fazendo esse painel e ele nunca mais vai ser visitado. Por quê? Porque o painel ele não tem que ser bonito, ele tem que ser efetivo. Então, o que muitos gestores precisam, na verdade, é de relatório. E aí o cara pensa que o painel é um relatório. E muitas vezes o relatório é um e-mail bem redigido, que se o gestor quiser, ele pergunta, como é que você chegou a essa conclusão? Aí você mostra o painel e aí você aprofunda no painel. E aí muitas vezes empresas de consultoria são contratadas, pessoas são contratadas porque tem uma expertise numa ferramenta
Power BI, Tableau, Google Data Studio. E aí, ó, tá aqui, ó, eu tenho esses negócios aqui, gera aí nessas ferramentas. E aí entrega e vai embora. E fica lá um monte de gente parecendo que tá no zoológico, olhando pros bichos sem saber muito o que fazer. Eu Entendeu? acho que o ambiente assim, para a gente fazer uma comparação, a gente teria dois pilares: a parte de dados e a parte de tomada de decisão. A parte Cara, isso é, por incrível que pareça, eu sempre falei dos dois juntos, mas isso é muito diferente. Eles, eles vêm aqui, mas só que eles se distanciam. é, é tipo assim, num cenário normal, que a gente tenha não que esteja certo ou errado, mas que a gente tenha um analista de dados, que ele sabe organizar dados, ponto final, ele vai estar exclusivamente no pilar dados, onde ele vai coletar, organizar e compartilhar. Ponto. Exatamente. Mas aí, o processo da tomada de decisão é eu pegar aquele banco de dados imenso, evidenciar algo com algum corte histórico de período, enfim, e planejar o que é que eu quero, baseado no que eu tenho aqui, nesse monte de coisa. Eu quero planejar o quê? A curto, médio ou longo prazo. E aí, depois desse planejamento, eu vou definir como é que eu vou controlar. Aí eu volto lá para o cara do BI e diz, cara, eu quero controlar essas informações aqui num determinado período. Faz um painel com essa leitura. Aí sim vai Perfeito. ser um painel que vai ser utilizado de forma real, né? Perfeito. Pelo menos deve Perfeito. ser. E aí, no ambiente do mundo das analistas, ter um analista de BI que ele consiga coletar, organizar, compartilhar, já propondo o que seria interessante ser acompanhado na parte de controle. E o ponto talvez o mais importante de todos, que seja um cara de extrema confiança, Sim, total. né? Ó, É uma total. coisa que a gente não falou aqui, mas eu acho que você tem que confiar mais no seu analista de dados do que em você mesmo. porque, porque ele pode te levar para caminhos assim muito ruins, ou pior, ele pode ter informações e compartilhar essas informações a bel prazer. Né? Isso Ele vai é ter acesso completamente contramão. Isso é a completamente contramão da profissão. É antiético, extremamente antiético. Mas nós vivemos no mundo, né, que, enfim, sabemos como que é. Então tem que ser uma pessoa de muita confiança. E essa confiança ela é conquistada aos poucos. Existe também uma frustração na profissão de analista de BI, que o cara entra na empresa e ele começa a reclamar que não tem todos os acessos e tudo. E essa, olhando agora do lado do analista de BI, isso aí é uma construção que você vai fazendo muito devagarinho, muito aos Exato. poucos, com muita paciência. E eu acredito que sim, cabe mais ao analista de BI conquistar essa confiança e demonstrar que é capaz de tê-la do que o contrário, do que você ficar, sei lá, encasquetando, buscando, achando, isso eu estou falando do gestor, ficar achando, ficar fazendo as perguntas para ver se tem confiança. Não, se o analista de BI não está conseguindo fazer esse processo de adquirir confiança, dúvidas. É porque assim, o cara tem que entender, existem dois cenários de entendimento. O cara ele vai ter acesso a se ele tiver toda a confiança, né, que aí é uma confiança construída de relação de profissional possivelmente ele vai tratar com o alto escalão decisório da empresa, diretor, presidente, enfim, essa galera que ele vai inicialmente gerar informação para esse pessoal. Então, ele vai ter todas as informações da empresa, Sim, de tudo, sim. tudo. Então, assim, o cara tem que entender que quando ele chega, ele tem que ter a maturidade de dizer o que é que eu vou poder trabalhar. Eu vou dar o meu melhor do meu trabalho com isso aqui. Isso, E dentro do pronto. recorte. Isso. Assim, tem que tanto o empresário ter a visão de entendimento que ele precisa confiar, e o funcionário tem que saber o time, que nem uma empresa é igual a outra, nem um negócio É, é igual ao outro. o Felipe falou de dança, né? O Felipe falou de dança. Para você chegar no nível de jogar a pessoa para cima na dança e aquela pessoa tanto confiar de ser jogada para cima e ir de maneira relaxada, e você também ter essa confiança, é mútuo, né? Então é uma dança. Esse lance da confiança é uma dança. E aí, muitas vezes, uma empresa é contratada, por exemplo, como consultoria,
e não há nenhum tempo dessa maturidade ali da confiança, entendeu? Então é algo também a se levar em conta. É, tinha outra coisa que eu queria falar, só que eu me esqueci agora, então pode prosseguir. É. A gente falou aí do processo da. Ah, eu É ia falar assim, de ferramenta. pronto, é isso que eu ia te perguntar. Eu queria saber se tu poderia aí dar dicas para a gente, e aí de preferência, começando pelas gratuitas, né, para a galera começar a treinar, e aí ver outras possibilidades no futuro, mas quais são as ferramentas que você indica para a galera depois se consolidar essas informações, organizar, definir o que quer controlar, onde é que ela consegue gerar um painel, onde é que ela consegue Legal. gerar gráficos de visualização e de tradução, porque uma coisa é eu gerar informação e outra coisa é eu apresentar para um cara que é leigo Sim, apenas algumas informações estratégicas. Diz aí pra gente, cara. muito legal essa resposta. Essa pergunta tem muitas respostas. A resposta é: existe uma ferramenta fantástica, gratuita hoje, se você tiver um negócio médio, pequeno e às vezes até um negócio grande, mas que não precisa controlar muitas coisas com origens muito diferentes. Essa ferramenta é o Google Data Studio. É uma ferramenta hiper simples que todo mundo tem acesso aí, porque é só ter uma conta no Google. Ela é associada, é como se fosse um Google Drive, só que um Google Drive de manipulação de dados. Manipulação, quando eu falo, não é manipulação no sentido diabólico, tá? Não é no sentido de mexer nos dados, né? Então, se você jogar um Excel bem estruturado lá, você consegue já fazer um estrago absurdo. O Excel é básico, né? Assim, Acho que o Excel me leva. todas vão precisar do Excel como base, né? Sim, não. Você pode hoje também utilizar o Docs lá do Google, né? O planilha Ele lá do Google. Mas acaba sendo vão um Excel, um precisar de uma gerenciador base de planilhas. para encontrar, né? No mínimo sim. Aí é bem legal um negócio assim. Eu sempre falo, às vezes me pergunto qual é o melhor programa de adição de vídeo e qual é o melhor programa de manipulação de dados, né, de criação de dashboard. É o que você sabe usar. Porque você pode comprar um mamute, tipo o Tableau, que é um monstro, e se você não souber utilizar, você vai utilizá-lo menos do que o máximo que o Google Data Studio pode te entregar, certo? Verdade. Porém, tem algumas ferramentas que são de entrada que elas são muito, muito difíceis para manipular grande massa de dados. Então, a Janine está Só pra- perguntando. é, Google Data Studio. Eu vou digitar daqui a pouco aqui. Vou ver se eu tenho a habilidade de digitar e falar. se você não conseguir pegar aqui no chat, você pode pedir no próprio privado aqui do Pronto, canal comentei. que a gente retorna. Mas vamos lá. Google Data Studio e Power BI, que são ferramentas iniciantes, elas têm um Repete grande a, problema. repete a Power segunda. BI. Pronto, aqui Power tinha falhado. BI. Pronto. Essas duas ferramentas, se você for manipular grande massa de dados, vai sofrer, não vai rolar, vai ficar capenga, vai perder aquele lance da integridade da informação, vai perder aquele lance da agilidade da informação, vai perder um monte de coisa. Então, se você começar num cenário de empolgação com os dados, aí tem que realmente partir para uma outra ferramenta. Ou tem gente que, isso é caro, tem gente que codifica e faz a própria ferramenta. Linguagens como Python e PHP, por exemplo, têm bibliotecas para geração de relatórios. Aí vem a terceira resposta para essa pergunta. A melhor ferramenta é aquela que o seu analista de BI ou a empresa de consultoria disse que quer trabalhar. Não defina a ferramenta para essas pessoas, pelo amor de Deus. Porque aí você vai contratar uma empresa caríssima de consultoria, que tem pessoas que são, sei lá, ases de Tableau, e aí você vai pedir, irmão, faz no Power BI. Ou então você vai contratar uma empresa que tem 50 monstros de Google Data Studio lá, e aí você vai dizer, opa, tudo bom, pode fazer no Power BI, porque é mais bonitinho. Deixa a empresa fazer, ou então deixa o analista de BI fazer. Você já está contratando, deixa o cara fazer, peça só o resultado. Você vai chegar pro Neymar e dizer assim, irmão, usa essa chuteira aqui. Não vai, deixa ele usar a chuteira que ele quer, irmão. Exatamente. Entendeu?
Mas é isso. E aí, mais uma vez, isso é gestão, né? Mais uma vez, eu tenho um gestor que me deixou, eu fui para uma ferramenta e eu saí para outra. E ele disse, beleza, eu quero o resultado. Então é mais ou menos isso que as pessoas deveriam ver. Pegar, a gente falou muito de gestão, de tomador de decisão, de diretoria, né, do alto escalão. Vou fazer a última pergunta para a gente encerrar, porque infelizmente o Instagram com uma hora derruba a live, né? Mas a gente tem conteúdo aqui para fazer uma série de lives. Eu consigo implantar business intelligence numa empresa só com a liderança? É, sim e não. Você consegue montar para mostrar para os amigos que tem, mas você não consegue montar de uma maneira efetiva que realmente vá gerar decisões que mude o rumo da sua empresa. Então, a forma correta é você implantar compartilhando com independente do nível hierárquico da equipe tem que estar alinhada com a cultura, né? Desde a entrada, desde a catraca, que está gerando um monte de informação, de um monte de dados, até a presidência e eu diria mais, até o mundo externo, o que está para além da sua empresa. Parcerias com empresas, do tipo, vamos trocar massa de dados aqui, vamos brincar de trocar massa de dados, vamos comparar. A gente não é concorrente, vamos ver o que, é que acontece com isso. A gente viu isso acontecendo aí no período da pandemia, aí, as grandes concorrentes se unindo, né? Então, exatamente, boa. PH, para encerrar, eu queria só lhe agradecer mais uma vez. Assim, eu queria ter mais uma hora, porque tem conteúdo para isso. Você é um cara que domina, eu estou muito grato pela sua presença nem aqui. falamos de Big Data, inteligência artificial ainda, de teoria da conspiração, essa é a melhor parte. Pois é, a gente tem toda semana, viu? A gente já pode programar aí para outra semana. Mas assim, gente, é só para deixar claro, o PH falou aí em falas anteriores, que você consegue integrar, implantar no seu negócio de forma mínima a utilização de dados. Se você trabalha com delivery, marca o tempo de entrega, marca o tempo de preparação de um lanche, vê o que é que você pode fazer com isso. Cara, não, a gente falou aqui do nível mais básico e o nível mais robusto de utilização. Mas utilização de dados você pode implantar de todos os níveis. É um conceito, não é um sistema. Beleza? Exatamente. Queria que você deixasse a última fala aí, PH. Minha última fala é que quem não olha para os seus dados, alguém vem e leva, viu? Eu só tô dizendo isso. Todo mundo, todos nós somos geradores de dados. Nós somos dados vivos dentro das redes sociais, por exemplo. Nós estamos gerando dados para eles estão utilizando os nossos dados a bel prazer, né? O fato de estarmos conversando aqui, o tanto de dados que foram gerados aqui e por aí vai. Então, os dados eles são etéreos, estão em todos os espaços, em todo canto. A questão é, joga um olho para eles, trabalhe esses caras, comece a, como disse o Felipe, dançar com esses caras que a música vai ser bem legal. Internalize, é importante que os dados deixem de ser apenas numerozinhos e coisinhas e até ajudantes na tomada de decisão, é importante que eles virem cultura. Muito bem. Gente, a gente está finalizando por hoje, né? Já vou aqui escalando o PH para outras semanas aí, a gente falar sobre temas que é uma continuação, né, desse debate. Quem quiser mandar perguntas no nosso privado, eu mando para o PH, tenho certeza que o PH vai ter prazer em responder e a gente compartilha com vocês. Quero mais uma vez agradecer, PH. O Beach Pop agradece muito o seu compartilhar aqui com a gente. Gente, não esquece, segue o PH. PH, para quem gosta de cinema, a rede social dele é mais direcionada para críticas de cinema, de série. O cara é muito... Eu gosto de falar essa linguagem. Ele é muito... Eu não sei se eu posso usar a palavra, mas... Não use não, você vai gerar um dado ruim. O cara domina o que fala. O cara tem uma página no Instagram, muitos seguidores, tem um canal do YouTube dele, é um cara que manja muito. Segue o Beach Pop, a gente tem postagens diárias sobre marketing digital. A gente sempre foca também para o pequeno e médio empresário que quer implantar esse movimento novo aí, com custo baixo, com custo-benefício bem agregador.
Então segue a gente. Próxima terça-feira será às 19, não será às 18, com o Felipe Duma falando sobre funil de vendas. Beleza? Esse Abraço, aí vai gente. falar de dados que só. Tchau, tchau, gente. Valeu, garoto. Obrigado, PH. Valeu. Tchau, tchau.